Bom dia. Nós vamos dar continuidade agora ao estudo sobre o amor, falando sobre uma das palavras mais bonitas que tem em 1 Coríntios 13. Encontra-se no versículo 7, que diz assim: o amor tudo sofre. O apóstolo Paulo utilizou uma palavra para definir esse tudo sofre, uma palavra cuja tradução tem um significado de telhado. Qual é o papel de um telhado numa casa? O telhado, ele protege as pessoas que estão dentro, seja do sol, do calor que está fora, seja também de chuva, te protege de tempestade, mantendo sempre o bem-estar daqueles que estão debaixo da sua proteção. Esse é o papel do amor que Paulo está tentando nos ensinar em 1 Coríntios 3 e 7. Que o papel do amor é proteger as pessoas que estão próximas a você, sofrer os ataques externos que vêm sobre esse telhado e não repassar, não permitir que os que estão debaixo da tua proteção sofram o mesmo impacto que você está sofrendo. Eu particularmente acho essa palavra talvez uma das mais lindas que ele utilizou para definir o amor. Essa proteção que nós fazemos, né, quando amamos alguém, ela tem três tipos, vamos dizer assim. Ela pode ser de cunho, uma proteção física, pode ser de cunho emocional ou pode ser também espiritual. Esse assunto ele é muito abrangente. Então eu vou citar para vocês apenas alguns exemplos de proteção que a gente julga ser necessário comentar nesse vídeo aqui, tá bom? O primeiro, mais básico, é a proteção realmente física, no sentido de segurança, por exemplo, de manter a segurança das pessoas na sua casa, protegê-los durante os deslocamentos fora da sua casa, né? E até mesmo em atitudes que você tem, por exemplo, como na condução de um veículo, por exemplo. Quando você está fazendo coisas como conduzir um veículo, você tem que sempre ter o cuidado de ter prudência, de ter perícia, né? Para que você não venha colocar em risco as pessoas que estão perto de você. É curioso, não sei se você já viveu a experiência de visitar presídios, né? Mas uma coisa que causa até assim, uma certa tristeza é que você vê que muita gente que está ali entrou porque simplesmente agiu no momento num ato impensado, fez uma coisa ruim e que trouxe grande prejuízo para sua família. Isso, de certa forma, também é uma preocupação que a gente tem que ter no sentido de proteção. A gente tomar cuidado, às vezes, com os nossos arroubos, assim, com os nossos rompantes de raiva, de violência, seja lá o que for, porque uma coisa que nós, como maridos ou pais, né, a gente sempre tem que ter a preocupação de preservar a nossa vida, porque nós temos pessoas que dependem de nós. Então, quando você tem pessoas que dependem de você, você não pode pensar somente em você. Até mesmo na questão, por exemplo, da saúde, o que você se alimenta, as escolhas que você faz para a tua vida, você tem que pensar em você, mas tem que pensar também nos que estão perto de você. Determinadas escolhas, principalmente na parte de alimentação, podem reduzir muito a tua qualidade de vida, pode reduzir o teu tempo e pode trazer muitos problemas para dentro de casa. Então é uma coisa que a gente tem que ter sim atenção, é também no cuidado, porque quando você cuida de si, você também, de certa forma, está protegendo a tua família. E essa questão, esse exemplo que eu dei da alimentação me leva para um programa que, às vezes, quando a gente assiste aqui, aqueles programas normalmente que tratam de obesidade, onde você tem a figura do facilitador. O facilitador é aquela pessoa que diz sim para tudo que a outra pessoa quer, inclusive as coisas erradas, né? As coisas que fazem mal para ela. Então, uma coisa que também a gente tem que atentar
no campo da proteção, é não cair nessa tentação de ser um facilitador. Não cair na tentação de dizer sim. Né? E em Provérbios 13, 24 diz assim: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Tá? Se eu pudesse trazer uma aplicação disso para o que a gente está comentando aqui, é o seguinte: quem ama sabe dizer não na hora que precisa dizer não. Quando o seu cônjuge ou seu filho escolhe fazer alguma coisa que vai trazer malefício para a vida dele, você não pode cair na tentação de querer ser um amiguinho, aquele que vai agradar. Você precisa sim saber se posicionar, se colocar na posição de dizer: dessa vez não. Sempre que possível eu digo sim, mas agora é não, porque isso aqui vai te trazer prejuízo, isso aqui vai fazer mal para você. Então, não é amor dizer sim o tempo todo. Né? Um outro versículo que eu queria também trazer para esse debate aqui é Mateus 19:5, o trecho que diz assim: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Preste atenção que Deus, quando está falando aqui de casamento, ele não se refere a quem Deus ajuntou, ele fala o que Deus ajuntou. O que existe realmente de sagrado no relacionamento, no casamento, é a união que é promovida por Deus. E não exatamente as pessoas que estão nessa união. Uma coisa que a gente precisa entender, sendo casados, é que devemos sempre preservar o relacionamento. É muito importante que a gente sempre preserve o relacionamento. Tá? Não, quando a gente tem esse entendimento da importância que você, por exemplo, que um casamento tem para a vida dos filhos, você consegue entender. Eu fui num congresso esse final de semana e um palestrante falou o seguinte: se você deseja o bem dos seus filhos, trate bem o seu cônjuge. Procure viver bem com ele. Procure se acertar, procure preservar para a tua casa um ambiente de paz, um ambiente de união. Que esse é o melhor presente que você pode dar realmente para os seus filhos. É você viver bem. É você ter harmonia no teu lar. Uma coisa que você precisa também entender nesse aspecto aqui de preservar o relacionamento é que se alguém tem que ficar chateado na tua relação, que não seja o teu cônjuge. Sempre eu vejo assim, entendo uma coisa: eu e Márcia temos divergências de opiniões, divergências de entendimento sobre uma série de coisas, mas se nós precisarmos realmente entrar no embate, esse embate não vai acontecer na frente dos nossos filhos, não vai acontecer na frente de pessoas estranhas. O meu relacionamento com ela sempre será preservado. A figura da mãe, a figura do pai, ela precisa ser preservada perante os filhos. Então, tipo assim, você não... Eu amava, né, que hoje infelizmente meus pais já faleceram, né? Amava muito os meus pais, mas eles sempre entenderam que meu principal relacionamento a partir do casamento era com a Márcia. Eu sempre honrei meu pai, minha mãe, os amei demais e tenho assim, minha consciência bem tranquila de que eu fiz o que eu podia para ser um bom filho, né? Principalmente depois que eu realmente me converti ao Senhor. Né? Mas eles sempre entenderam que realmente o principal relacionamento que eu tenho na vida é com a Márcia. Então, nunca permiti que qualquer interferência externa atrapalhasse a minha relação com a Márcia. E eu vejo isso como, se você aceita isso como um conselho, eu julgo que isso seja muito importante. Tá? Por mais que você esteja chateado com a pessoa, por mais que você esteja chateado com o seu cônjuge ou com o seu filho,
Não feche as portas do relacionamento para que você venha a perdê-lo, tá? É muito importante que você sempre mantenha essas portas abertas para que você possa restaurar, assim, ou curar as feridas que eventualmente possam ser abertas, tá bom? É muito importante que você preserve, sim, o teu relacionamento. Uma outra coisa que me veio à cabeça quando eu estava me preparando para esse tópico aqui é falar sobre a questão de você também proteger a identidade sexual do seu cônjuge ou dos seus filhos. Né? Onde eu quero chegar com isso? Né? Nós temos lidado, principalmente nos últimos tempos, nos últimos anos, muito com pessoas que têm tido muita dificuldade para se posicionar em relação ao seu papel como homem ou como mulher dentro de um lar. Né? Eu não tenho dúvida que essas pessoas, que a maioria delas são cristãos, que elas têm o desejo de fazer a coisa certa, mas elas ficam divididas entre discursos ambíguos, né? Entre você tem que ser o homem, mas aí por outro lado, ele acaba ficando naquela, eu sou homem, mas eu tenho que me posicionar, mas por outro lado eu não posso ser grosseiro, por outro lado eu não sou isso, aquilo outro, e ele acaba se perdendo, não entendendo realmente que acaba misturando conceitos, e às vezes ele acha que ser homem é ser bravo, ser agressivo, quando você ser agressivo no sentido de ter força para proteger a tua família, não quer dizer que você tem que usar aquilo para dentro da tua própria casa. As pessoas acabam misturando assim, os conceitos e acabam não sabendo equilibrar o uso da força ou da imposição, às vezes no momento certo, e quer usar a força ou a imposição com a pessoa errada. Você tem que usar no caso da masculinidade, você precisa realmente ser homem para proteger a tua família, mas não para destruí-la. Não para ser agressivo, não para ser violento. Não é esse o propósito, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos sim, uma mulher, ela precisa ter um homem que seja forte no sentido não no sentido físico, mas no sentido de ser emocionalmente forte para protegê-la, para poder ajudá-la no momento em que ela estiver em dificuldade, para defendê-la quando ela precisar ser defendida, mas também precisa ser uma pessoa sensível ao ponto de poder perceber os momentos em que ela está mal e você poder ajudá-la. Então, assim, eu sei que é difícil ser claro nesse ponto aqui, mas uma coisa que talvez seja uma grande dificuldade do homem e da mulher é entender que o amor de Deus, esse amor que a gente está tentando ensinar aqui, ele é sacrificial. Mesmo quando o homem ele exerce o papel de líder dentro da sua casa, essa liderança não é no sentido como o mundo vê, né? Para que você utilize aquilo para poder se beneficiar do cargo que você tem de liderança, né? Quando a gente ouve, por exemplo, falar de uma palavra ministro, parece é uma pessoa que está em destaque, uma posição de soberania, uma posição realmente de privilégios. Mas dentro do conceito bíblico, ser líder, ou ser ministro pelo menos, ele é diferente, ele é sim um papel de autoridade, de responsabilidade, foi uma atribuição dada por Deus para o pai e para a mãe, mas ela tem um sentido diferente. A palavra ministro, ela tem, na tradução, o sentido dela é de servo, não é realmente de ser uma autoridade inquestionável. Não, pelo contrário, é uma pessoa que foi colocada numa posição de liderança para poder servir aquelas pessoas que estão perto de você. Então, quando você, homem, Deus te colocou como um cabeça de um lar, não foi para você pisar nas pessoas que estão perto de você, e sim para você poder abençoá-las, para você protegê-las, para poder você fazer o melhor que você puder pela vida delas. Né? E sim, você vai ter sim alguns privilégios, mas esse privilégio não significa necessariamente você
ter uma vida fácil. Não é uma vida fácil. O verdadeiro líder, ele entende que ele está ali para se sacrificar pelo outro, que ele é o terceiro. Primeiro, Deus na vida dele, em segundo, a sua família, e ele é o terceiro. Lógico que numa família de cristãos verdadeiros, essa família recebendo esse amor desse homem, desse pai, ela vai retribuir com respeito, com carinho, com amor. E essa realmente é a maior recompensa, né, que nós desejamos receber. A última palavra que eu quero tratar aqui na questão da proteção, ela está em 1 Pedro 4,8. É a mesma palavra que Paulo utilizou para o amor tudo sofre, ele utilizou também o seguinte, em 1 Pedro 4,8 ele diz, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, ele lança um véu sobre os sentimentos e os pecados e a fraqueza do outro. Em resumo, o amor, ele protege o outro de ataques externos. Mesmo que a pessoa que conviva com você esteja em pecado, ela esteja realmente fazendo coisas que você te desagradam, você precisa entender que o nosso papel como cristãos, ou o que Deus pede de nós, nesse amor tudo sofre, é você proteger a imagem do outro. Tá? Proteja a imagem do pai perante os filhos. Pais, proteja a imagem da mãe perante os filhos. Pais, proteja a imagem de seus filhos também perante os outros. Não seja você o primeiro a atacá-lo, ou a expor seus problemas, principalmente para pessoas que não podem te ajudar. Eventualmente, nós vamos precisar, de repente, levar o nosso problema para um pastor, ou para um líder nosso numa igreja, ou para um irmão, ou para um parente, ou um amigo que você confia muito, ou que possa te dar bons conselhos. Mas entenda o seguinte, isso num ambiente controlado e reservado. Não fique tornando a tua vida, principalmente os teus problemas públicos, para o mundo, para pessoas que não podem te ajudar e que muitas das vezes vai acabar destruindo a tua vida. Eu me lembro de uma história contada num culto por uma pastora. Ela contou que uma determinada mulher que vivia numa comunidade, ela tinha um marido que era alcoólatra. E em determinado dia, um outro bêbado lá, um amigo desse marido dela que era alcoólatra, virou para ele e falou assim, olha, eu acho que tua mulher está te traindo. Aí, por que você acha isso? Ah, porque ela está falando para todo mundo aí que o marido dela não bebe, que o marido dela é uma bênção, que o marido dela é um homem de Deus, que o marido dela é isso, aquilo, falando só coisas boas. E esse amigo sabia que ele não era nada daquilo, né? Então ele achou que ela estava se referindo a outro homem, né? Esse marido alcoólatra, quando ouviu o comentário do amigo, ele entendeu, né? A mulher não estava falando do marido que ela tinha, mas sim do marido que ela desejava ter. Para fora, ela tratava a imagem daquela pessoa de uma forma profética, vamos dizer assim. Um outro aspecto desse tópico que a gente está falando aqui, que eu anotei aqui comigo, é dizer assim, para que eu e Márcia a gente pudesse estar junto até hoje, foi sempre necessário que nós vivêssemos, e isso é uma coisa que é constante, não vou dizer que é diária, mas é quase isso. Constantemente a gente precisa estar sempre apagando o registro da nossa mente de todas as ofensas que o outro pratica contra nós. Se a gente viver com esse registro cheio, a gente não consegue viver, a gente não consegue realmente desfrutar de um bom casamento, de um lar amoroso e não consegue passar por cima dos problemas que a gente lida diariamente. Eu e Márcia, semana passada, tivemos uma briga bem feia. Eu diria para você que foi bem dura
Nós botamos para fora muita coisa que estava entalado. Talvez por isso você tenha estranhado aí a gente demorar tanto para postar outro vídeo. Mas a gente precisava digerir os problemas pelos quais nós passamos na semana passada. Mas para eu estar aqui hoje contigo é porque realmente eu já consegui apagar os registros das coisas, das palavras que nós dissemos um para o outro e que machucaram, né? Mas foi necessário realmente que a gente lance, né, cubra a multidão de pecados que a gente comete e principalmente do que a gente sofre, para que a gente possa continuar vivendo e apagar tudo isso e começar tudo de novo. Sempre começando de novo e vivendo um novo momento o tempo todo e vivendo as bênçãos que Deus tem para a gente, não ficando preso ao passado, nem ficando preso às mágoas cometidas um contra o outro, né? Falo de coração que eu amo muito a minha mulher, amo muito os meus filhos, ninguém aqui em casa é perfeito e com certeza outros problemas nós viveremos ainda pela frente, mas nós cremos num Deus que renova as nossas forças, que renova a nossa vontade de lutar e que nos permite sempre tá apagando todas realmente essas mágoas e permitindo que a nossa esperança seja sempre renovada a cada manhã. Tá? Muito obrigado se você ficou até aqui nesse ponto. Espero que essa palavra de alguma forma possa ter te abençoado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.